ao vivo. Estamos ao vivo. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui com esse novo programa. Eu e Álvaro aqui decidimos construir esse programa Mundo Carreira, onde a gente quer falar ou vai falar um pouco sobre o ambiente de trabalho, sobre o mundo corporativo e sobre tudo que engloba, que envolve essa questão do crescimento profissional, da necessidade que a gente tem de ter propósito de carreira. Com o tema de hoje, a gente vai falar sobre como a crença de merecimento atrapalha o seu crescimento profissional. Então, assim, como é que, se eu não acredito que eu consigo, que as pessoas têm crenças de merecimento, as pessoas acham que não merecem, como é que isso, de maneira consciente ou inconsciente, atrapalha o nosso crescimento, o seu crescimento na carreira? Eu sou o Yuri, Yuri Cerqueira, ou Yuri Rock, que é um acrônimo das minhas iniciais. E assim, só para a gente se conhecer um pouco, para você que está chegando agora, que está vendo essa live, esse bate-papo, esse programa que a gente está construindo agora, eu e Álvaro, né? Eu sou formado em administração, tenho especialização em neurociência do aprendizado, comunicação e estratégia de negócios. Tenho uma carreira já vivida aí de 15 anos na área de recursos humanos, liderando times nas áreas de gestão de pessoas, de relações humanas, em multinacionais, hoje atuando aí como gerente de RH Business Partner da terceira maior cervejaria do Brasil e a 11ª do mundo. Tá? Prazer, meu nome é Yuri, e Álvaro, fala um pouquinho aí sobre você, para a gente começar a falar sobre crença de merecimento. Vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Yuri. Vamos lá dar início a esse quadro, Mundo Carreira, né, onde a gente vai falar sobre vários temas que envolvem carreira, que envolvem profissionalismo, né, que envolvem trabalho e suas nuances neste sentido. Sou Álvaro Almeida, sou graduado em administração, sou CEO de uma empresa de administração na cidade, né, e estamos aí nesse projeto para estruturar e levar para vocês um conhecimento sobre essa área aí, aprofundando certos temas. O tema de hoje já foi dito pelo Yuri, a gente vai discorrer para vocês aí com algumas particularidades, algumas dicas e dar alguns gaps que podem ser usados aí na carreira e no trabalho de cada um de vocês. Bacana, bacana. E, assim, falando um pouquinho sobre o tema, como uma crença de merecimento atrapalha a nossa promoção. Eu queria começar, Álvaro, a gente vai fazer um bate-bola aqui, né? A gente vai falar um pouco para que as pessoas elas entendam cada vez mais e comece a acompanhar, estar conosco aqui. Eu já peço logo de imediato, se você está gostando desse bate-papo, se você se interessar pelo que você está escutando aqui, já marca, já começa a seguir o canal, já começa a seguir a gente para que você consiga ou receba os conteúdos que a gente vai estar criando, tá? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor para qualquer profissional que queira construir uma carreira de sucesso ou que queira mudar de carreira, transformar a sua vida. Aqui o mundo é um mundo carreira. Então a gente vai falar sobre carreira profissional. Então, assim, antes da gente começar, né, a nosso bate-papo e tudo mais, a gente preparou alguma coisa, a gente tem um script, claro, preparado aqui de perguntas e respostas, para que a gente tenha, para que você entenda exatamente tudo sobre esse tema, como as crenças de merecimento atrapalham na sua promoção. Na minha experiência profissional, como gerente de gestão de pessoas, Auro, eu já vi muita gente, mas muita gente boa, que tinha tudo para dar certo, estava chegando na porta de conseguir a sua promoção, né, o seu cargo de liderança, e quando chegou na porta, a pessoa simplesmente ela coloca tudo a perder, tá? E por que isso acontece? Porque na hora que eu estou lá nadando, na hora que eu vou chegar, eu acabo morrendo na praia. Tá? É justamente por conta das crenças ou de uma crença de merecimento.
que a gente vai falar, né, nesse bate-papo aqui, e você vai entender exatamente isso que eu estou falando. Então, se você Pronto. é um profissional que tem medo de chegar até lá, ou está achando que não vai chegar a sua vez, que você não vai ser promovido, fica até o final para que você entenda quais são os gatilhos e o que você precisa fazer para poder transformar e melhorar isso. Beleza, Perfeito. Álvaro? Dentro disso aí que você já introduziu sobre o assunto de crenças, eu queria já começar o nosso bate-papo com uma pergunta. Muito se fala de uma crença. E como essa crença pode afetar ou não uma promoção? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, e eu não vou lembrar o autor para dizer, ela falou bem assim, ó, se você acredita que vai dar certo, ou se você acredita que não vai dar certo, em qualquer uma das escolhas você está certo. Você é correto. Porque é o que você acredita. Quando a gente fala do processo de crença, uma crença, ela é uma auto-verdade. Então, eu acredito em um determinado padrão de pensamento, e esse padrão de pensamento, ele é como se fosse uma profecia autorrealizável. Ele tenta, a gente busca, né, até para que a gente se valide como identidade, eu vou aprofundar mais, a gente busca o tempo todo validar que nós estamos certos. Então, eu vou dar um exemplo na vida real. Na vida real, na vida real. Vamos imaginar que um colaborador ele tenha passado, durante toda a sua carreira, vários assédios no ambiente de trabalho. Vamos imaginar. Então, ele foi lá, a gente sabe que existem lideranças de todas as naturezas, existem lideranças ruins, como existem pessoas ruins e lideranças boas. E no ambiente de trabalho, essa pessoa, ela simplesmente ela sofre assédios morais. Então, ela tem um líder que não apoia, ela tem uma líder que não acompanha o seu progresso, que não dá o suporte necessário, usando a liderança situacional, o tempo dela, e ela é simplesmente jogada aos leões e cobrada o tempo todo. Então, isso acontece no primeiro emprego dela, acontece no segundo emprego dela, ela começa a construir pelos seus traumas ou pela sua experiência passada um padrão de verdade. Ou seja, eu passei por um, passei por dois, que é o que a gente vai falar aqui. Aí, no ciclo de autossabotagem, ela acaba dizendo que todos os chefes ou todos os líderes são ruins. E aí ela tem a oportunidade, às vezes, de, por exemplo, ela muda de emprego e vai para um lugar que é super bacana, e tem um líder que é super bacana. Só que a cobrança faz parte do processo. O GLJ ele fala, né, que a cobrança, na verdade, é um sinônimo de confiança. Perfeito. Eu confio em quem eu cobro em quem eu confio, claro, com respeito, com ética, sempre, sempre. E aí esse líder, que é um líder maravilhoso, fantástico, né, sensacional, vai e cobra essa pessoa. Né, faz uma cobrança lá. Te interromper rapidinho, claro, a cobrança dentro do que ela está designada a cumprir como papel no seu trabalho. Perfeito, perfeito. Só que como ela vem de um ciclo, né, imagine assim, um ciclo de autossabotagem, onde ela tem essas experiências, ela solidificou essa crença, na hora que esse gestor faz a cobrança para ela de maneira inconsciente, ela remete tudo que passou. E aí ela fala assim, tá vendo? Tá? Ele se fez de bonzinho no início, mas ele é igual a todos os outros. Sim, sim. E aí o que acontece? Ela começa a se fechar para o processo até um ponto que a relação ela tem um desgaste. Gente, pode parecer não prático o que eu estou falando, mas isso acontece de monte o tempo todo. O tempo todo. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. As pessoas carregam. Quando eu era convidado em algumas integrações de colaboradores para falar para os colaboradores, principalmente da base operacional, eu tinha o costume de falar com eles assim, ó, toda a experiência profissional que você teve antes daqui, eu te faço um convite para zerar. Perfeito. Porque a gente só vai construir um ambiente aonde a gente quer estar se a gente se livrar das amarras
e de todos os nossos traumas que nós vivemos no passado. O que eu estava dizendo para ele de uma maneira prática ali para ele, né, na linguagem dele? Deixe as suas crenças, né, para trás. para trás. Suas crenças Perfeito. enfraquecedoras lá atrás. Eu acho que essas crenças, inclusive, elas atrapalham até o crescimento da pessoa dentro da empresa. Porque, como você falou, disparou um gatilho ali de experiências que ela teve anteriormente, ela nivelou como se fosse uma repetição e que isso aconteceria com qualquer outro chefe, e aí ela recua, ao invés dela continuar dizendo, não, estou num ambiente melhor, estou num ambiente que está me proporcionando uma condição melhor, quando foi cobrada de algo que ela tem que fazer, e a cobrança ela é normal, acho que todo mundo que é subordinado a alguém, uma hora vai ser cobrado, e como você falou, não é uma cobrança com assédio moral, é uma cobrança dentro do que você tem que fazer na sua função. Então, essa Perfeito. crença aí limitou ela a dar o próximo passo. Perfeito. 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 E exatamente esse o cerne do nosso tema de hoje, sabe? É exatamente isso o cerne do nosso tema de hoje. Perfeito, Yuri. É muito esclarecido. Partindo aqui para uma outra pergunta, qual é a diferença entre as pessoas? Qual a diferença dela e o que diferencia essas pessoas neste contexto? Tá. Eu vou contar uma história. E essa história é real, essa pessoa existe, eu conheci ela, tudo mais, tá? Não vou citar nomes, né? Até porque não, no meu caso. Mas na época que eu era estagiário ainda, eu conheci uma pessoa. Depois que estiver nos assistindo, pode pesquisar na internet. No interior da Bahia, existe uma região que se chama a região cisaleira, acho que a região do Sisal. É Eu não isso sei mesmo. bem o nome das cidades, quais são as cidades, enfim. É a Mas região ela ali de Serrinha, em diante, Conceição do Coité, aquelas cidades ali. pronto, pronto. Essa pessoa ela tinha vindo, essa pessoa ela tinha vindo de uma cidade dessa, muito pobre, onde os pais dela e ela, né, usava o sisal, a fibra do sisal ali para fazer cordas. Quem não sabe, o sisal é uma fibra que você usa de uma planta para fazer corda, a corda que a gente tem. Perfeito. Então, ela fazia corda, aquilo ali, em um lugar muito pobre e tudo mais, para poder sobreviver. Eu conheço essa pessoa. E aí eu conheci essa pessoa. Essa pessoa, eu era estagiário, ela tinha me contratado, ela era analista de recursos humanos de uma multinacional, de uma grande indústria. E assim, o que me chamou a atenção a ponto de, sei lá, acho que 15 anos depois, 14 anos depois, eu estar falando sobre ela, é porque independente da onde ela veio, ela tinha tudo para ter uma crise, ou ter uma crença traumática de que uma pessoa que que não conseguiria, tudo mais. Mas, pelo contrário, ela, é, ela era uma das pessoas que eu conheci que mais tinha um senso de certeza a ponto de eu estar falando agora. Então, assim, era uma pessoa que ela falava assim, eu vou fazer isso. E ela fazia. Ela conseguia. Tudo que ela se propôs a fazer, ela conseguia. Eu quero virar isso. Eu quero fazer, vou fazer um mestrado. Ela passava no mestrado. Vou fazer o doutorado. Acho que hoje ela já é doutora. Tá? Vou fazer o doutorado, fazer isso. E ela tinha um senso de certeza, era algo tão inconsciente que a forma dela falar não deixava dúvidas. Então, aonde eu quero chegar falando sobre essa pessoa? Tá? Que uma das características fortes de uma pessoa que tem uma crença de merecimento, que ela fala assim, não, esse lugar aqui é para mim. Eu mereço estar aqui, eu estou me esforçando e eu quero a recompensa daquilo que eu estou buscando. Ela era a autoconfiança. Sim. A característica mais forte. A confiança que ela tinha não faz, ela não duvidava, né? Consequentemente, as pessoas que estavam do lado dela também não duvidavam. Porque você, como profissional, a primeira pessoa, né, a confiar no que você consegue chegar precisa ser você. Entende? É uma característica de uma pessoa
que tem uma crença de merecimento, né, fortalecedora. Tem uma outra característica, né, otimismo. É difícil você ver, pelo menos eu não conheço uma pessoa, sabe, que tem uma crença de merecimento, né, fortalecedora, de crescimento e conquista, reclamando o tempo todo, com negatividade. Então, geralmente são pessoas que elas sempre enxergam o copo meio cheio. Entende? São pessoas que a situação pode estar um caos, mas ela tem uma paz dentro dela que excede todo o entendimento, que ela fala assim, ó, vai dar certo. No final sempre dá certo. Se Ela não tem deu um certo, otimismo e ela acaba tornando aquela situação que às vezes pode ser até um pouco crítica, ela diminui a tensão em cima daquilo ali e tenta achar algo positivo e até uma solução dentro do caos, digamos assim. perfeito. Ela faz do limão uma limonada. Limonada. É a pessoa que pega o limão, é azedo para dedéu, e ela faz uma limonada. E uma terceira característica que eu vejo, lembrando aqui, pensando, é, é uma característica de preparação, tá? Quando eu falo preparação, eu estou falando é uma pessoa que ela, independente das circunstâncias, ela busca estar sempre preparada. Eu até escrevi isso uma vez no meu Instagram, né, uma frase que eu ouvi, que é assim, ó, eu posso me esforçar o máximo possível. Eu não vou ter 100% de garantia que vou ter sucesso, que vai dar certo. Com certeza. Mas eu consigo aumentar de maneira substancial as minhas chances, se eu me Sim, preparar. sim, Tá? sim. Porque a realidade, a nossa realidade, somado com o preparo, ela representa ou glória ou derrota. O Porque a vida, conhecimento, né? O conhecimento ninguém tira da gente. perfeito. E a vida ela é feita de ciclos. Então, você que está nos escutando aqui, que está assistindo aqui, não tenha dúvida de uma coisa. Isso que eu vou te dizer é real. É real. As oportunidades, elas aparecerão. E não aparecerão só uma vez. Apareceu uma oportunidade, meu Deus, nunca mais vai ter outra oportunidade, tudo mais. Vão aparecer novas oportunidades. Sempre aparece. Quando a gente menos espera, uma oportunidade vai aparecer. Alguém vai bater na nossa porta, alguém vai falar que tem um negócio ali para a gente ver, sabe? A gente vai receber um telefonema. As oportunidades, elas vão aparecer na nossa vida. De todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, se a pessoa ela não tem confiança, se ela não tem otimismo para falar, rapaz, vai dar certo. E Sim. se ela não se prepara, aí realmente ela entra no loop da crença do merecimento. Ela Da acha que ela, na verdade, frustração, né? que ela não merece. Entendeu? E pelo fato de ela achar que ela não merece, ela não se prepara. Perfeito. Entende? Tá? E Então, estagna, né? Fica na mesmice, na verdade. exatamente. É aquilo que eu falei. Se você acredita que vai dar certo, ou se você não acredita que vai dar certo, de qualquer maneira você está certo. Tá Você certo. estará É, certo. é o que você acredita ali, é o que você vai seguir, que você vai tomar suas decisões a partir desse ponto. Então, Perfeito. isso que você falou tem realmente muito a ver, e eu acho que qualquer pessoa hoje que seja empresário, seja um gerente, mas que lide com liderança, né, que tenha liderança, eu acho que passa por essa situação de ter estas possibilidades nos seus subordinados. Então, acho que sempre vem esse tipo de comportamento nas pessoas. E continuando, Yuri, por que as pessoas entram nessa zona de não merecimento? Como construir crenças para um crescimento profissional? Então, vamos lá. Vamos lá, se prepara, porque o que eu vou falar aqui é profundo. É bem profundo. Isso serve para tudo. Tá? Isso serve para tudo. Mas eu vou falar um pouco sobre o ciclo da autossabotagem. Existe um livro, eu esqueci o nome do autor, é um livro de capa verde, que ele fala todo esse ciclo. Tá? Se você pegar esse livro, você procurar aí na Amazon, no Google, tudo mais, livro Ciclo Autossabotagem, você vai ver, é um livro de capa verde, né? Então, assim, você vai perceber logo desse livro que eu estou falando. Tá? Então, o que acontece, assim, ó, é, toda a nossa frustração
que é o gatilho do ciclo, vamos colocar, do ciclo de autossabotagem, da mágoa, ódio, amargura, ela vem da nossa incapacidade de lidar com algo. Ponto. Sim. Tá. Então, eu tenho, assim, eu não tive uma capacidade, seja emocional, ou seja, cognitiva, de lidar com algo, com alguma situação, automaticamente, como eu não tive a capacidade de lidar com isso, isso me gera um sentimento de injustiça. Tá? Eu estou me colocando em uma situação de vítima. Tá? Então, isso me gera um ressentimento, me gera mágoa, o ódio, a amargura. Então, eu tenho um evento que acontece comigo. Qual é a primeira fase do ciclo de autossabotagem? Primeira fase. Primeira fase, a pessoa ela reclama, é uma pessoa que reclama do evento. Então, uma pessoa ela, né, fez alguma coisa comigo. Lá, um gestor me fez, um colega de trabalho cometeu uma injustiça comigo. Eu reclamo do evento, daquilo que aconteceu. Sim. Só que, quando a pessoa ela vai progredindo para construir esse loop, esse ciclo de autossabotagem, dessa crença que ela não consegue sair, tem pessoas que elas morrem aí, sacode a poeira tudo mais e não entra no ciclo, né? Isso fica no passado e o futuro dela é um futuro otimista, confiante, né, de preparo, está sempre se preparando. Mas tem uma segunda fase, que é a fase do ressentimento. Então, eu passei pela primeira fase, que é a mágoa, o ódio, pelo evento de justiça, me senti, né, lesado, enfim, fiquei com raiva, tudo mais, reclamei do evento, isso aconteceu, né, que merda, tudo mais. E aí eu tenho uma segunda fase, que é o ressentimento. E a gente, às vezes, não se atenta ou não para a natureza das palavras. O que é o ressentimento? É ressentir. Sentir duas vezes. Repetidamente. Repetidamente. Então, assim, ó, eu tive um evento que eu me senti injustiçado, tá? E eu reclamei do evento. Deixei para lá. Na segunda fase, na verdade, eu estou lembrando desse evento. Lembra, então, assim, ó, eu voltei, eu peguei o evento no passado e voltei ressentindo isso. E o cérebro, ele não sabe, aprenda isso, não sabe a diferença entre real e imaginário. O nosso sistema límbico, o nosso sistema reptiliano, ele não sabe a diferença do real e do imaginário. E se ele soubesse distinguir, nós não conseguiríamos nos emocionar assistindo filmes. Verdade. Entendeu? Por que a gente se emociona assistindo um filme? Mesmo sabendo que o cara que morreu no filme de Não hoje morreu. não morreu, é o cara que no outro filme vai estar amanhã, no outro filme que você vai assistir. Por quê? Porque justamente o nosso cérebro não consegue identificar o que é real do que é o imaginário. Então, toda vez que eu lembro de um evento de justiça, me colocando na posição de vítima ou de injustiça, automaticamente eu vou ter todo o sentimento e emoção gerada do evento de injustiça. Então, por isso que a segunda fase é uma fase de ressentimento. Só que nessa fase de ressentimento, eu não reclamo mais do evento, porque o evento já passou. Eu reclamo da pessoa responsável pelo evento. Fulano de tal. Então, a gente sempre tem que ficar atento quando a gente começa a personificar o problema, é porque a gente está na segunda fase de um ciclo de autossabotagem. Segunda fase. Tá? Se eu passo por essa fase, eu vou para a terceira. A terceira fase, eu me coloco numa situação de vítima. Que foi um pouco do que eu falei, do exemplo que eu dei, da pessoa que ela foi né? Ela teve uma experiência negativa a primeira, teve a segunda, teve um líder bom que chamou a atenção dela e ela falou assim, ó, tá vendo? Todo mundo é igual. Ela entra no espírito de vítima. E ela começa a reclamar de tudo e de todos relacionado àquela situação. Sim. Entende? Então, assim, tá vendo? É assim. As empresas funcionam assim. As pessoas. Olha como é a fala da pessoa. Ó. Generaliza, né? Exato. As pessoas funcionam assim. Tá vendo? Toda empresa é assim. Tá vendo? Álvaro é assim. Yuri é assim. Sabe? Então a pessoa ela começa a reclamar de tudo e de todos. Então, nenhuma empresa presta.
toda empresa quer oprimir o trabalhador. Nenhuma empresa reconhece, na verdade. Toda empresa quer te escravizar. Toda empresa quer te roubar, quer consumir o máximo para você. Na verdade, só o patrão que enriquece. Então, assim, são todas falas de pessoas que se colocam numa posição de vítima e reclamam de tudo e todos. Porque o mundo é muito diverso. Eu tenho empresas que olham para o funcionário, sim. Claro que eu tenho, no mundo, né? No mundo. Eu tenho empresas que não olham, tenho empresas também que não olham. Eu tenho chefes que são sacanas, tenho. Mas eu tenho pessoas, chefes que são moças, também tenho. Tá? O mundo é muito diverso. E aí ela vai dessa terceira fase, que é a fase que ela reclama de tudo e de todos, tá? Só que não fica aí, são 5 fases, tá? Ela passa para a quarta fase. E a quarta fase é a fase cabal do que nós estamos falando. Que é a fase, ó, ela tem a fase da mágoa, do ódio, primeira. Ela vai para a fase do ressentimento, segunda. Depois ela vai para a fase da vítima, que a terceira se coloca no lugar de vítima. E ela vai para a quarta fase. A quarta fase é a fase do não merecimento. Ela entra num loop onde ela não se acha mais capaz. É Entende? só É tipo assim, ó, pessimismo, né? olha só, ela tentou uma vez, apanhou, se sentiu injustiçada, ressentiu, se colocou no lugar de vítima e reclama de tudo e todos. E aí ela entra numa fase onde ela não se acha capaz. Ela, na verdade, ela é onde ela para de reclamar. Por isso que você Porque, fala que é autossabotagem, né? Porque a pessoa mesmo provocou toda essa cadeia de sentimentos para culminar nessa autossabotagem. perfeito, quer ver? Tem uma coisa que você não se acha capaz? Sempre tem. Acho Ponto. que sempre as pessoas dizem, e nisso aqui eu não sou capaz de fazer. Por Perfeito. exemplo, eu sou corredor de rua, amador. Eu digo, eu não sou capaz de fazer uma maratona. Hoje, na Pronto. minha condição, eu acho que eu tenho uma limitação e não vou chegar. Mas pessoas começaram pior, com outras adversidades, com outros problemas, com idade mais avançada e alcançaram a maratona. Então, é apenas uma crença minha momentânea. Perfeito. É uma crença. É uma crença, tá? É, você fala assim, ó, eu não consigo. Ah, eu acho que eu não consigo. Você pelo menos está estabelecendo um lastro temporal. Eu não consigo agora. Mas se eu me dedicar, eu consigo. Então você não está num loop de ciclo de autossabotagem. Mas tem Perfeito. pessoas que elas não acreditam que elas podem correr. Entendi. Elas não se acham Já trava capazes. logo. É travar. Ela não se acha capaz. Certo? Então ela elimina já todo o sentido de esperança. Certo? É tipo assim, ó, eu não consigo virar um gestor. Entendi. Eu nunca vou ser um líder. Sabe? Eu nunca. Eu vou passar a vida inteira sendo um assistente, um analista. Eu não consigo empreender. Na verdade, é um ciclo, na verdade, é uma crença de não merecimento, Não merecimento. disfarçada com um monte de desculpas que ela se dá, porque a gente tenta Cria na própria mente, na própria cabeça, essas desculpas para reforçar, se limitar. reforçar. Aí ela fala assim: ó, eu não tenho mais idade, eu não consigo mais absorver, certo? Eu não sou boa em números. Aí ela começa a criar um monte, olha como ela começa a criar um monte né, de validações da crença de não merecimento para eliminar o sentido de esperança. Os homens mais ricos do mundo, certo? Eles se tornaram o que se tornaram bilionários ricos depois dos 50 anos. Se você pegar a história dos homens mais ricos do mundo, foram depois dos 50. Tem diversos casos que fizeram. Ou seja, para a maioria existe um caminho longo a ser percorrido. E aí o que acontece? Só que não para por aí. A pessoa que ela está na quarta fase, que é a fase do não merecimento, ela vai para a quinta fase. E a quinta fase é a fase das consequências. Por quê? Porque como ela quer validar, ela tende sempre a procurar situações para reviver a situação e o comportamento e reforçar a crença ou o evento de injustiça.
certo? E eu vou trazer um caso que é fora do mundo do trabalho. Até me peço desculpa para vocês aí, mas assim, do mundo do trabalho. Tu já viu uma pessoa, né, que tem, a gente chama de dedo podre para relacionamentos, que ela sempre escolhe a pior pessoa para se relacionar. Pessoa que vai trair ela, que vai tratar ela mal, sabe, que desfaz tudo mais. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir isso conhece pelo menos uma pessoa que tem um dedo podre por relacionamento. Ela sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro. Isso, né, segundo a teoria do ciclo de autossabotagem, é um ciclo de autossabotagem. Sim. Tá? Ela se coloca nesse loop e ela vive as consequências. Ela tende a buscar, a procurar, certo? Sempre um padrão de relacionamento que vai justificar ou vai reforçar a crença de que ela estava certa. Sim, sim. E esse é o problema, né? É o E problema do como profissional. você falou no início e agora a gente ouvindo sobre esses cinco sintomas, digamos assim, você falou logo lá no começo que a pessoa ela tenta e ela faz validar a sua crença, Sim. né? Ela quer que os outros entendam que o que ela está passando, o que ela crê, o que ela instalou em si como crença, ela quer validar para os demais. Então, isso que você falou aí tem realmente sentido em relação a tudo isso e que você falou lá no início. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, assim, e aí a gente precisa, Yuri, beleza, você falou do ciclo de autossabotagem. E aí, o que é que eu faço para sair desses ciclos de autossabotagem? O que, é que eu faço, Yuri, agora tudo mais? A primeira coisa, a pessoa ela precisa entender que se ela não tem nenhum problema neurológico, vamos dizer assim, ou um problema real de saúde, uma patologia, alguma coisa desse sentido, tá? Porque se ela tem uma patologia, ela precisa tratar a patologia para ela estar no estado de normalidade e ela tem dois olhos, um nariz, uma boca, certo? Como qualquer pessoa, ela é capaz, entende? Ela precisa Sim, entender que ela é capaz. E ela precisa buscar a confiança dela. E o que é que atrai confiança, Yuri? O que é que dá confiança? Resultado. Resultado. Como é que tem resultado? Certo? Buscando micro vitórias e celebrando as micro vitórias. Entregou um relatório no prazo, fez o melhor que você pode, otimizou, melhorou um processo, comemora. Comemora e fala que comemorou. Ah, Yuri, mas o local que eu estou não me reconhece. Se reconheça, certo? Se reconheça. Se você entenda que a mesma possibilidade de não dar certo é a possibilidade de dar certo. Então, existe possibilidade de dar certo, sempre. Por quê? Fracasso não existe. Eu vou tentar falar de maneira mais clara. Não existe fracasso ou vitória, certo? Existe resultado. Eu vou dar o seu exemplo como maratonista. Um corredor. Não sei se a palavra maratonista está certa. O corredor. Né? corredor. Corredor, certo? Você vai para correr e você tem uma expectativa. Eu vou correr num passo X, 5 quilômetros. Aí você vai lá, certo? E você não correu bem. Não fez lá tudo mais. E aí a gente atribui a nossa expectativa não realizada o nome de fracasso. Certo? A gente atribui a nossa expectativa não realizada a fracasso. E a gente atribui a nossa expectativa alcançada a sucesso. Eu queria isso, eu alcancei isso, tive sucesso. Eu queria isso, não alcancei isso, eu tive fracasso. Ou seja, a gente atribui essa característica. Mas no final das contas, tudo são resultados. 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 Negativos Então, ou beleza. positivos? Negativos ou positivos, do ponto de vista. Porque o que acontece? Se eu não alcancei ali o meu resultado, beleza, foi só um resultado. O que eu fiz que eu não alcancei? Eu não dormi bem, eu não me alimentei bem, eu comecei rápido, né? Uma vez você falou, conversou comigo, comecei rápido, né? Eu fiz alguma coisa dentro do meu plano que não entregou o resultado que eu esperava. Sim. O que eu tenho que fazer?
trocar o plano. Eu não posso me Corrigir, cobrar, né? Corrigir o que errou. o plano. O grande erro, ou um dos grandes erros dos profissionais, é que eles se cobram e cobram das suas equipes e tudo mais resultados. Resultados não se cobram, resultados são consequências. Resultados são consequências. O que a gente cobra é execução, a gente se cobra da gente execução de um plano bem feito. Então, meu plano foi bom? Eu cumpri o plano que eu me comprometi? Ponto. Qual foi o resultado? O resultado não foi o que eu esperava. Beleza. Então, eu preciso mudar o plano. Perfeito. Então, ferramenta de qualidade. Tem um plano? Tenho. O plano foi seguido? Foi. O resultado não foi esperado? Não. Então, o que eu faço? Mudo o plano. Continua aí, Entende? Yuri. Vou só ligar a tomada. 1 minuto. Pode continuar falando. Beleza. Né? Então, eu tenho um plano. Então, se eu não tenho um plano, eu faço isso. Então, eu vou e construo e trabalho com base no meu plano. Sempre no meu plano. E não no resultado, não cobrando resultado. Porque não se cobra resultado, se cobra execução de plano. Entende? O plano, ele precisa estar bem executado. Agora, eu tenho um plano, certo? Bem feito? Beleza. O plano foi seguido? Não. Qual é o meu passo? Seguir o plano. Exatamente. Porque se não seguir o plano, não vou ter o resultado que eu espero. Não vai ter resultado. Entende? Então, é isso, é um pouco disso, acho que dessa construção, desse ciclo de autossabotagem. A gente primeiro precisa que a gente só comece a se preparar quando a gente acredita que é possível. A primeira coisa que tem que fazer é acreditar em si mesmo. Exatamente, precisa acreditar que é possível. Respondido? Respondido. Para finalizar esse bate-papo, que já deu bastante conteúdo aí, acho que tirou bastante dúvidas e deu várias dicas. Uma dica final, qual dica você daria para aquele colaborador que almeja uma promoção, porém, ele não sabe como se comportar diante daquela oportunidade? Essa é uma pergunta, um tema para um episódio do Mundo Carreira, certo? Muito Do bom. Mundo Carreira. Tem muito para discorrer sobre, né? Mas eu vou falar de uma maneira bem Sucinta. curta para ativar a curiosidade, certo? Existe uma coisa, não vou explicar aqui porque a gente faz isso depois. Existe uma coisa que eu chamo a torta da carreira, que aprendi isso com uma gerente minha, Daniela Silva, assim, sensacional, aprendi muita coisa com ela, tá? Uma gerente de RH, e ela me ensinou isso, que é o PAI, né? Que é PIE. PAI, porque a torta em inglês chama-se PAI, né? Sim. Então, PIE chama-se Performance, Imagem, Exposição. Então, performance, eu preciso entregar aquilo que eu me comprometo a entregar. Qual a dica? A dica é essa, certo? Imagem, eu preciso trabalhar e construir uma imagem. Uma imagem positiva, uma imagem que eu sou colaborativa, uma imagem que eu estou lá. Exposição. Não adianta nada eu entregar, ter uma boa imagem, se eu não tenho onde expor o meu trabalho, demonstrar o meu trabalho. Então, eu tenho que criar, e a gente pode falar sobre isso, criar mecanismos sobre isso, no nosso mundo carreira. Ele precisa criar métodos de exposição para demonstrar o seu trabalho. Entende? Excelente. Então, qual é o caminho? É esse. Ele precisa cuidar da performance, da imagem, da exposição. Mas esse é um assunto para um novo mundo carreira. Tá? Já fica um novo assunto aí para tratar. Já fica a dica aí. Tá? Mas, assim, depois até você também, Álvaro, da sua mensagem final aí, mas eu só não posso esquecer, antes da gente terminar, pedir para quem está assistindo isso, não esquecer. Se tá até aqui é porque gostou. Gostou. Né? Se chegou aqui, já gostou. Então, curte aqui, já dá uma curtida. Comenta algo assim bacana, realmente escrevendo, não bota só emoji, não, tudo mais.
é a forma como você contribui para a gente, se esse conteúdo para você foi relevante, se você gostou disso. Né? Então, assim, qual é a forma que eu digo, Yuri, que eu falo para você, gostei? Né, dando like, escrevendo algum comentário, alguma coisa, tá? Ou se não gostou, dá um dislike também, não tem problema. Tá? Escreve lá e compartilha isso com mais alguém. Sabe? Compartilha com teu colega, com alguém que precisa ouvir isso. Mas, gente, a gente fala de mundo de trabalho, o nosso programa Mundo Carreira fala sobre relação profissional, mas relação profissional é relação. Relação de pessoas. E Pessoas. isso serve Sempre para pessoas. serve para tudo. Porque autoconhecimento, certo? É sistêmico, vai te resolver em todas as áreas da sua vida. E quando a gente fala de, por exemplo, de ciclo de autossabotagem, serve para tudo. Não é só problema de trabalho, não. A gente fala de crença de merecimento atrapalhando o crescimento de carreira. Mas a crença de merecimento te atrapalha de ter um relacionamento feliz, te atrapalha de se dar bem com seus filhos, te atrapalha para um monte de coisa. Entende? Sim, sim. Entende? Então, assim, meu convite para todos é acompanha, curte, vem estar com a gente aqui, vem, né, contribui, escreve o que é que você gosta, o que é que você quer, que a gente traz para você também aqui. Eu acho que essa é a mensagem, nossa mensagem de hoje para hoje, tá, Álvaro? Agora tá contigo. Confirmando aí o que Yuri falou, se o conteúdo foi relevante, né, a curtida que você dá, o comentário que você deixa, vai fazer a gente trazer mais conteúdos para vocês, mais temas que vão servir como inspiração, e a gente vai continuar trazendo isso aqui, caso seja relevante. Se não for relevante, a gente muda o assunto, a gente muda a dinâmica, para que entregue um conteúdo legal para todos vocês. E a gente deixa aqui um abraço, curte, compartilha, comenta, e até o próximo Mundo Carreira. Valeu, até o mundo próximo carreira. Valeu! Valeu, Yuri. Um abraço. Sininho. Um abraço.